Olá pessoal, eu sou Daniel Barbosa e hoje nós vamos começar a breve vida de Santo Antônio de Pádua. Chamou-se a princípio Fernando de Bulhões. Teve por pai Martim de Bulhões e por mãe Maria Teresa Taveira. Sabe-se ainda que a nobreza dos Bulhões era das mais ilustres. Maria Teresa Taveira descendia de uma antiga casa que havia reinado nas Astúrias no século VIII. Martim de Bulhões era da linhagem de Godofredo de Bulhão, chefe da primeira cruzada e primeiro rei franco de Jerusalém. Fernando nasceu a 15 de agosto, dia da Assunção da Santíssima Virgem Maria. A primeira infância de Fernando correu sobre as vistas maternas. Desde então se viu desenvolverem-se nele instintos maravilhosos. Apenas saído das faixas, fazia-se já notar pela delicadeza da consciência e pureza de costumes. Ao passo que nessa idade os meninos costumavam revelar-se pouco refletidos e buscam avidamente as bagatelas e as loucuras do mundo, ele mostrava-se animado de uma sabedoria precoce e imitava os exemplos de seus piedosos pais. Visitava frequentemente as igrejas e os mosteiros. Sentia satisfação em estender as mãozinhas para os pobres e lhes aliviar a miséria. Quando o jovem Fernando atingiu a idade da razão, foi por seus pais colocado na escola da Igreja da Bem-aventurada Mãe de Deus, para lá aprender as letras humanas e se formar na virtude, sob a direção dos ministros de Cristo, de quem deveria ser um dia o arauto. Aos 15 anos de idade, Fernando sentiu-se atraído para os filhos de Santo Agostinho, cuja reputação se achava tão bem firmada. Num dia do mês de agosto de 1210, saiu ele de Lisboa e, dizendo adeus, sem pesar, a todos os prazeres do mundo, caminhou para o mosteiro de São Vicente. Logo que o nobre postulante, prostrado aos pés do abade, alcançou a graça de ser admitido em um número dos irmãos, ergueu-se contente, sentindo-se feliz. Esta alma bem-aventurada era qual formosa árvore plantada à beira de um regato. Dilatava-se na corrente das águas celestes para dar o seu fruto à hora marcada pela providência. Ele era a glória de sua ordem, a alegria de seus condiscípulos e o orgulho dos mestres. Entretanto, preparava-lhes uma decepção algo amarga. O desígnio de Deus estava ainda na sombra, mas a hora da manifestação se ia aproximando. As crônicas do mosteiro de Assis referem-se que, estando o bem-aventurado ao altar em Santa Cruz, foi favorecido com a visão miraculosa. Viu a alma de um religioso franciscano que acabava de expirar num hospício vizinho de Coimbra, subir ao céu, levado numa nuvem de ofuscante claridade. Era para ele o sinal de um futuro novo. Enquanto as amáveis virtudes de Fernando de Bulhões assim perfumavam a solidão de Santa Cruz de Coimbra, em Portugal, no fundo da Umbria, Francisco de Assis começava a assombrar o mundo com as maravilhas de sua santidade. Enviou missionários para todo o universo a dilatarem as fronteiras do pacífico reino de Cristo. Reservou para si a Síria e o Egito, na esperança de lá encontrar o martírio. Enfim, expediu para Marrocos 5 obreiros apostólicos: Bernardo, Otom, Pedro, Adjunto e Arcúrcio, cujos destinos muito nos interessam, porque se referem ao nosso principal assunto, como se verá. Estes homens admiráveis tomaram o caminho das Espanhas para chegar a Marrocos. Em Coimbra, a rainha Urraca fez-lhe um acolhimento honrosíssimo. Partiram depois para Sevilha, no país dos mouros, onde, após haverem tentado pregar o evangelho aos infiéis e terem sofrido prisão, correndo risco de morte, foram enviados para a África pelo rei, que se não quisera converter, servindo-se Deus do furor deste para favorecer a empresa de seus apóstolos. Chegados ao teatro que a obediência lhes assinara, deram livre curso ao zelo de que iam devorados. Ao sopro do Espírito Santo, que reprovava a prudência da carne, cometeram sublimes temeridades, dessas que salvam o mundo, mesmo quando parecem comprometer tudo ou trazem reveses momentâneos. Trataram a Maomé como ele merecia. Atacaram o Alcorão nas mesquitas, nas praças públicas e nas encruzilhadas.
Dirigiam-se ao povo, afrontavam a majestade do rei Miramolim. Tamanha coragem recebeu logo a sua recompensa. Após diversas peripécias de que não cabe aqui referir os pormenores, foram ele presos, postos a ferro e atormentados cruelmente por vários suplícios. Afinal, num dia que Miramolim o estava a renunciar à fé e abraçar o cômodo culto do profeta, apontaram-lhes umas escravas de notável beleza que lhe destinava. Eles, com tanto amor, confessaram o nome bendito de Cristo e opuseram às seduções do rei tão positivos e firmes desdéns que Miramolim, brandindo a cimitarra, lhes decepou as cabeças que rolaram aos pés. Foram assim duplamente glorificados, pela morte que sofriam e pelo algoz coroado que lhe dava. Eram os primeiros soldados do exército do pobre de Assis que caíam, se bem que o sangue não houvesse esperado até essa hora para correr entre eles. Lançaram-se fora do palácio os mutilados troncos dos 5 frades menores. A população arrastou-o pelas ruas horrivelmente enxovalhados e tentou, mas em vão, queimá-los. Entretanto, o infante de Portugal, Dom Pedro, mandou recolhê-los por cristãos e escondeu-os em sua casa. Buscou a ocasião favorável de subtraí-los às novas profanações e, depois de tê-los colocado em urnas de prata, acompanhou-os piedosamente à Espanha, donde facilmente se os poderia transportar para Portugal. Alguns meses antes, Coimbra os tinha visto passar, jovens e intrépidos, quando seguiam para o combate. Agora abre a cidade régia as portas aos seus despojos. Eles estão mortos, mas estes mortos triunfantes como que sacodem as multidões que correm para lhes cantar os louvores e se aproveitar das graças que eles semeiam em seu caminho. De fato, os milagres produziam-se por toda a parte. Vou narrar o maior. Por ordem da corte, as relíquias dos frades menores foram depositadas no convento dos cônegos regulares da Santa Cruz. O sangue dos mártires, diz Tertuliano, é uma semente de cristãos, mas os preciosos frutos que essa semente produz não são sempre os mesmos, nem todos iguais. Desde que o nosso bem-aventurado se viu em presença dos corpos desses santos apóstolos, sabendo os prodígios que operavam, apossou-se dele uma ideia nova que lhe não deixava repouso. Começou a arder interiormente no desejo de os imitar e, de puro amor de Jesus Cristo, beber o cálice do martírio. Então, elevando-se acima de si próprio, calcou os pés todo o temor e, protegido contra sua fraqueza pelo impenetrável escudo da graça divina, dizia no silêncio da reflexão: como desejaria eu que o Senhor me julgasse digno de participar da coroa dos mártires. Quanto quisera que me fosse dado curvar os joelhos e receber por Jesus Cristo o golpe da espada do algoz. Noite e dia, a santa visão do martírio desdobrava-se ante os olhos. Ele interrogava o céu com instância na oração, conjurava o Senhor a visitar-lhe a alma e inspirar-lhe o que fosse mais conforme a sua vontade, mais favorável à sua própria salvação e mais oportuno para a utilidade e edificação do próximo. Um dia, quando, retirado a um canto para melhor esconder aos irmãos o seu segredo, vertia copiosas lágrimas sem poder sair de suas perplexidades. São Francisco, que se achava na Itália, apareceu-lhe numa visão miraculosa, relatada por muitos historiadores, e anunciou-lhe da parte de Deus que ele devia entrar na religião dos frades menores. Ao mesmo tempo, levantou-se-lhe diante dos olhos uma ponta do véu do futuro, fazendo-lhe assim conhecer as bênçãos que estavam reservadas a seu apostolado. Este aviso refrigerou-lhe a alma consumida por generosos desejos, pois que ele suspirava pela santa pobreza como um cervo sequioso pelos mananciais de água viva. Esperou só a ocasião de executar o seu desígnio, a qual não tardou a oferecer-se. A pequena distância de Coimbra, os frades menores possuíam um estabelecimento chamado Santo Antônio dos Olivais, por estar sob o patrocínio do pai dos anacoretas, que era edificado em sítio delicioso no meio de um bosque de oliveiras. Este convento, de data recente, lhes tinha sido dado quando foram obrigados a deixar a Espanha, onde São Francisco os enviara para pregar aos mouros.
A rainha Urraca, mulher de Afonso II, que então reinava, princesa piedosíssima e muito compassiva, tendo feito examinar o instituto deles por homens sábios e tendo-se assegurado da santidade de sua vida, alcançou do rei que fossem recebidos em seus estados, com a permissão de aí fundarem casas. Tais foram os começos da Capela de Santo Antão, no ano de 1216. Esses excelentes religiosos dividiam o tempo entre a oração e o exercício da caridade. Não eram versados nos conhecimentos humanos, mas tomavam a letra moral do Evangelho, que lhes se via como que impressa na vida e nas virtudes que os ornavam. Nada possuíam como próprio, e assim viam passarem de alforjes às costas mendigos voluntários que não coravam de andar de porta em porta, pedindo aos ricos do mundo o pão cotidiano. Um dia, pois, tendo-se apresentado eles a esmolar, Fernando, que espreitava a hora da sua chegada, chamou-os em particular e fez-lhe a confidência da resolução que Deus lhe inspirava. Disse-lhes, entre outras coisas: meus queridíssimos irmãos, desejo com todo o ardor de minha alma tomar o hábito de vossa ordem. Ponho a isto uma condição, é que, depois que o tenha cingido, me envies para as terras dos sarracenos, a fim de que, seguindo os vossos santos mártires, eu mereça também verter meu sangue pela fé e assim participar de sua coroa. Os frades menores, que sabiam o mérito do postulante, porque viviam a seu lado, regozijaram-se intimamente do esperançoso recruta que a providência lhe conduzia. Prometeram voltar no dia seguinte com a resposta ao pedido, e tudo se passou como foi convencionado. Fernando de Bulhões deixou o hábito de Santo Agostinho, que vestira ao pé do altar num ditoso dia de sua vida, para tomar o de Francisco de Assis. A branca túnica de linho desapareceu sobre o cinzento e grosseiro burel, que simboliza ainda melhor a morte mística em que ele mais se entranhava. Esta cena consumou-se num canto do mosteiro, sem pompa e sem testemunhas. Entretanto, Fernando de Bulhões não havia esperado por este momento para participar os seus projetos ao abade da Santa Cruz. Não tendo sido sem custo, a este lhe concedeu a permissão de mudar de estado. A dor que experimentou e a violência que a si teve de fazer para vencê-la são a medida do apreço que cercava a Fernando na comunidade. O pesar foi geral, lágrimas corriam dos olhos de todos quando viram afastar-se um homem tão notável que esperavam cedo colocar à frente do convento. Viu-se até, na circunstância, o despeito misturar-se à tristeza. No momento das últimas despedidas, um cônego diz ironicamente ao fugitivo: vá, meu irmão, pois que não pode ganhar a sua salvação entre nós, talvez que noutro lugar venha a ser um santo. A essas palavras, Fernando voltou-se mansamente para o seu censor e lhe disse: quando souberdes da minha canonização, certamente louvareis o Senhor. Sua modéstia o impedia de crer no que avançava, profetizou-o sem o saber. Em Santo Antônio dos Olivais, o novo franciscano foi recebido por seus irmãos com demonstrações de ternura. Estava confuso na luta interior que havia sofrido e da tempestade de que fora causa inocente. Não olhou para trás, a lastimar o que deixara, porém tinha-se arrancado a lugares queridos. Havia partido seus primeiros laços monásticos, que o prendiam aos homens cheios do espírito de Santo Agostinho. Curto foi o tempo que ele passou em Santo Antão dos Olivais e assinalou um fato notável, sobre o qual estão de acordo todos os historiadores. Ele deixou o nome que até ia usar em religião para tomar o de Antônio. Vários motivos o decidiram. Antes de tudo, queria escapar às vistas dos homens e viver oculto. Não descurara coisa alguma para se fazer esquecer. Depois de ter renunciado ao mundo, havia fugido da solidão em solidão. Demais, não tivera vida pública, podia crer-se ao abrigo da vanglória. Tinha, porém, a paixão da humildade, e achou que a camada de sombra que o cobria não era ainda bastante espessa. Além disto, o vocábulo da ermida dos Olivais inspirou-lhe uma grande devoção a Santo Antônio. Quis honrar o patriarca da vida cenobítica e se batizar em suas virtudes, adotando-lhe o nome. Desde então, contava São Francisco um discípulo a mais.
Pessoal, e aqui nós acabamos a primeira parte da vida de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós.